Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estarei aqui com vocês ministrando mais uma aula de Geografia. Um assunto muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes, só lembrando a vocês que essa aula é destinada aos sexto e sétimos anos do Fundamental 2, também primeiro, segundo, terceiro e quarto período do segundo segmento da educação de jovens e adulto. Tá bom? Vamos lá? Um assunto muito interessante que nós vamos tratar hoje está correlacionado ao nosso planeta, sobretudo o aquecimento do planeta Terra, são, primeiro, nós vamos tratar dois fenômenos muito importantes. E aí, por que eu falo que são dois fenômenos muito importantes? Para os alunos que depois, lá na frente, vão prestar, por exemplo, o Enem, vão prestar um vestibular, vão fazer um concurso, é matéria certa que vai cair no vestibular, que vai cair no Enem, porque trata de dois fenômenos que atacam diretamente o clima brasileiro e o clima mundial. Estou falando do El Niño e da Lanínia, que são dois fenômenos bem parecidos, tá bom? Depois, o segundo item que nós vamos tratar é a questão do efeito estufa, tá certo? Depois, o aquecimento global, depois, subsequente, a camada de ozônio, muito importante para o planeta Terra, nós vamos ver isso daqui a pouco. Depois, a chuva ácida e depois, a inversão térmica. São os assuntos inerentes ao aquecimento global e assuntos muito importantes que provavelmente nós iremos utilizar para o resto de nossas vidas. Uma coisa muito importante que, embora esse assunto seja destinado inicialmente para essas séries que eu acabei de citar, todas as outras séries subsequentes a essa irão utilizar esses assuntos. Eles iniciam agora, mas ganham vida até se formar, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que todos os assuntos são importantes, tá certo? Nós começamos lá no início, mas subsequente nós vamos aprofundando isso. E a série é dessa maneira, tá joia? Vamos lá? Primeiro assunto muito importante é El Niño e Lanínia, que na realidade significa garoto e garota em espanhol, tá bom? Vamos lá, o nosso primeiro assunto é o El Niño. Na realidade significa o garoto, criança, o El Niño em espanhol. O que é o El Niño? Olha, é muito simples de entender, preste atenção. Na realidade, nós temos a América do Sul, à direita da América do Sul, a leste da América do Sul, nós temos o Oceano Atlântico e a oeste nós temos o Oceano Pacífico. Agora, uma coisa muito interessante para a gente entender o que é o El Niño. Na realidade, há 200 anos atrás, pescadores da costa do Chile começaram a perceber que de 4 em 4 anos havia uma abundância muito grande de peixes, principalmente na época do Natal, em dezembro. Mas era um fenômeno que acontecia nesse intervalo, 3, 4 anos. E eles começaram a perceber que justamente nessa abundância de peixes, eles começaram a perceber então que o oceano esquentava, que a temperatura do Oceano Pacífico, na região do Chile, naquela grande bacia ali, aquecia. E havia uma abundância muito grande de peixe. Preste atenção, em dezembro, abundância de peixe, não lembra alguma coisa bíblica? Pois é, o El Niño, garoto, nascimento de Jesus, abundância dos peixes, milagre dos peixes, está aí o fenômeno, El Niño. Ou seja, o que é o El Niño? Na realidade, é o aquecimento das águas do Pacífico. De 4 em 4 anos, aquelas águas aquecem e esse fenômeno, na realidade, se chama El Niño. Tá certo? Bom, a princípio eu quero que você entenda isso. Se perguntar para você o que é o fenômeno El Niño, você vai falar, é o aquecimento das águas do Pacífico. Beleza, é isso que eu gostaria que você aprendesse. Mas qual a sua influência? Aí é outra questão correlacionada à questão ambiental. Na realidade, quando o El Niño aquece as águas do Pacífico, há uma discrepância, ele desregula as nossas frentes de ar. Na realidade, ele ataca diretamente o clima brasileiro e o clima de outros países. Vamos falar especificamente do clima brasileiro, mas o que ele faz com que aconteça no território brasileiro? Na realidade, ele faz secar o norte do Brasil,
chuvas intensas no sul, na realidade há uma discrepância total no território brasileiro. Por exemplo, em 2010, quando o El Niño atacou diretamente, houve uma influência muito grande no território brasileiro, a região norte da Amazônia, de Roraima, de Rondônia, o Nordeste secou de uma tal maneira que, por exemplo, os rios do Amazonas secaram, abaixaram. Houve um processo de podrificação dos peixes, porque o El Niño atacou de forma muito intensa, porque há uma variação de influência muito ou baixa. E em 2010 foi terrível, terrível a influência do El Niño no território brasileiro. Então, o que eu quero que vocês entendam na realidade? O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, que atinge diretamente o clima brasileiro, fazendo com que a seca no norte, enchente no sul, há uma discrepância climática no território brasileiro. Por quê? Porque com o aquecimento das águas do Pacífico, há uma associação direta nas nossas frentes de vento, de umidade, e há uma discrepância, há uma reviravolta, há uma diferença. Então ele descontrola, ele desregula completamente o clima brasileiro. Que acontece essas catástrofes que eu acabei de citar para vocês. Tá certo? Próximo agora, o La Nina. Vamos entender um pouco do La Nina. O La Nina, para compreender, é muito simples. O El Niño, que é garoto em espanhol, é o aquecimento das águas do Pacífico, tá certo? E o La Nina, lembra, é a menina, é na realidade o resfriamento das águas do Pacífico equatorial. O que significa o La Nina? Ao contrário do El Niño, o La Nina ele resfria, na realidade ele diminui o grau geotérmico da parte oceânica do Pacífico equatorial. O que isso significa na realidade? Uma outra discrepância, só que o La Nina, o ataque dele, a influência dele ainda é maior do que a do El Niño, porque ele ataca, por exemplo, a Argentina, ele ataca, por exemplo, a América Central, ele ataca a Austrália. Quando eu falo ataca, na realidade ele influencia, mudando e havendo uma discrepância climática nesses lugares. O que acontece no Brasil no período da La Nina? Agora, deixa eu só explicar uma questão muito simples para vocês aqui. Assim que termina o El Niño, começa a La Nina, ou seja, assim que o Oceano Pacífico acaba de esquentar, ele começa a esfriar e começa a entrar o fenômeno da La Nina, tá certo? O que isso significa? O El Niño, ele faz com que o norte seque, tá certo? Seca para o norte, para a Amazônia, para aquelas regiões, e o sul inunda. Muita água, enchente, daí por diante, aquelas catástrofes que a gente está acostumado a ver. E o La Nina, que é justamente esse fenômeno do qual eu estou me referindo agora, faz o contrário. Chuvas intensas no norte e no nordeste e seca no sul. Então, na realidade, há uma reviravolta, uma discrepância climática também. Ele faz o contrário. O que eu quero que vocês entendam aqui? Qual que é a ideia principal do El Niño e da La Nina? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico e a La Nina é o resfriamento. Ambos atacam diretamente o clima brasileiro. Um faz enchente no norte, que é o La Nina, e o El Niño faz seca no norte. Aí, subsequente, o sul da mesma maneira. E é essa a ideia que eu quero que vocês entendam. Porque se isso cair em alguma prova, você já tem a base que eu gostaria que vocês aprendessem, é justamente isso. El Niño, aquecimento das águas do Pacífico, La Nina, resfriamento das águas do Pacífico Central. Ambos atacam o clima nacional e o clima mundial. Tá certo? Vamos para a próxima aqui. Olha, agora vamos falar de um assunto extremamente importante. Aí nós sempre estamos vendo isso na televisão. Claro que a grande problemática mundial é o aquecimento global. O aquecimento global é porque a Terra, nos últimos 100 anos, vem aquecendo. Isso cientificamente falando. E esse aquecimento influencia diretamente na vida dos povos. No aquecimento do nosso planeta, subsequente derretimento da geleira, o aumento do nível do mar, alguns países sendo invadidos por esses oceanos,
discrepância climática, doença, poluição e daí subsequente. Estou falando para vocês do aquecimento global. Quais são os fatores que influenciam diretamente no aquecimento global? Olha, muito simples. Poluição correlacionada à ação antrópica, ação do homem, automóveis. E aí quando eu falo automóveis é carro, moto, caminhão, as indústrias, as queimadas, a destruição de nossas florestas. Tudo isso gera gases, que vão ficar aprisionados, subsequente, gerando o aquecimento global e que ataca diretamente, influencia diretamente na vida dos povos e dos animais, sobretudo da flora e da fauna. Uma imagem aqui de um urso polar, lá no hemisfério norte, uma calota polar desprendendo, esse urso adentrando o oceano e morrendo porque depois não consegue voltar para a área gelada, ou seja, fica ilhado e não consegue voltar, não consegue nadar porque a distância é muito longa. E aí, subsequente, vários animais em extinção por conta dessa mudança climática. É uma mudança natural? Ela é natural, mas de maneira gradativa. A história, o mundo, tem um processo geológico de transformação, só que o homem, na realidade, vem acelerando esse processo. Quero que vocês entendam isso. Os fenômenos sempre existiram. Se você pega a Terra, você vai ver que tem várias divisões, o período que a Terra era gelada, que havia um grande deserto, um superaquecimento, e aí a Terra passou por esses processos geológicos. Eu, na condição de geólogo, tenho que contar isso para vocês. Mas é preciso entender que o homem vem acelerando esse processo, sobretudo depois da segunda revolução industrial, com a descoberta do petróleo e aí com a tecnologia, com as grandes indústrias para fermentar esse modelo de consumismo que nós temos hoje. Tá bom? Vamos só caminhando aqui. O efeito estufa. Eu estou falando do aquecimento global e quando eu falo do efeito estufa, eu falo diretamente quase que o mesmo, inerente um ao outro, não é? Mas o que eu quero dizer? O efeito estufa, na realidade, pessoal, é justamente aquilo que eu falei no slide de trás, porque com a emissão de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, direto, 24 horas na nossa atmosfera, nós perdemos, na realidade, o ciclo natural de reirradiação. Ou seja, essa energia que era para ir embora na nossa estratosfera, que durante o dia vai embora, esses gases, na realidade, formam um paredão na nossa estratosfera, ou seja, uma barreira na nossa estratosfera. O slide mostra muito bem aqui, essa parte azul aqui, na realidade, o que significa? Essa barreira, durante o dia, a Terra aquece. À noite, esse aquecimento, esse ar quente vai embora, por isso que as madrugadas, à noite, esfria, as madrugadas são mais frias. Por quê? Porque demora um tempo para essa energia que foi ganhada durante o dia ir embora. O que significa? Essa energia, naturalmente, essa energia vai embora, de manhã é mais frio, mas vai aquecendo, a Terra vai aquecendo e subsequente esse ciclo. Aquece, esfria, aquece, esfria. Com o efeito estufa, com a emissão de gases poluentes, esses gases ficam aprisionados na nossa atmosfera, formando um bolsão, formando uma barreira. Esses gases que era para ir embora durante o dia, ao entardecer, vão ficar aprisionados numa espécie de tampão. Vão ficar aprisionados, fazendo o quê? Com que a Terra aqueça, com que o aquecimento global, fazendo com que a energia fique aprisionada no nosso planeta. Olha para você ver, a energia, ela bate na Terra, num processo de reirradiação, ela tem que ir embora, mas quando ela bate num tampão lá em cima, pelos gases poluentes, por esses gases, pela ação antrópica, tende a aprisionar esses gases, ocasionando o aquecimento da Terra. Por isso que a gente fala efeito estufa, ou seja, o gás que era para ir embora, ele vai bater nesse tampão por esses gases, dióxido de carbono, monóxido, enxofre, daí vários outros gases, e vai ficar aprisionado ali. E esses gases, e essa energia não vai embora, ou seja, só vai uma parte dela, a outra parte fica fazendo com que a Terra esquente, que é justamente o efeito estufa, tá certo? É uma das nossas problemáticas mundiais quando nos referimos à questão do aquecimento global, que é um dos os primeiros fatores, né? Vamos para o próximo aqui, camada de ozônio. Gente,
Quando eu falo na questão da camada de ozônio, é uma camada que fica aproximadamente de 18 a 35 quilômetros, né, do continente para a nossa atmosfera. Quando você olha para o céu e você vê o azul na realidade, aquilo é o ozônio. Na realidade, aquilo é uma visão de ótica, mas o azul é o ozônio. Qual a importância desse gás natural da Terra? Esse ozônio, na realidade, ele é mais ou menos uma espécie, sabe aquele manto que cobre a criancinha para ela armazenar energia, para ela não passar frio à noite? A nossa manta, a nossa coberta, para não passar frio à noite, que nós precisamos manter nosso corpo aquecido. A camada de ozônio, ela faz justamente a mesma coisa para a Terra. Ela mantém e conserva a energia necessária para a nossa sobrevivência. E ela tem um fator extremamente importante. Ela trabalha como um filtro solar. Ela impede que os raios ultravioletas ataquem diretamente o nosso planeta. Ela filtra, porque existe energias nocivas que vêm do Sol, o ultravioleta principalmente, que pode ocasionar diversos problemas. Por exemplo, atrofiamento de nossas florestas, de nossos animais. Ele diminui o tamanho das plantações. Sobre a questão humana, a questão antrópica, câncer de pele, daí uma série de questões. Tem eu coloquei aqui um pedacinho aqui, envelhecimento precoce. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é que vocês entendam que a camada de ozônio é extremamente essencial para a manutenção da vida na Terra. Ela nos protege contra vários problemas. À medida que nós vamos emitindo gases da nossa atmosfera, dióxido, monóxido, enxofre, o CFC, que é o clorofluorcarbono, que é um gás que vem da refrigeração, dos aerossóis, esses gases, pessoal, destroem a nossa camada de ozônio. E quando destrói a nossa camada de ozônio, as partículas de ozônio abrem. É mais ou menos você destruir um pedaço da coberta, da manta. E aí o sol, os raios nocivos à nossa saúde, ao planeta, entra diretamente, fica sem a proteção. Daí a importância de diminuir a quantidade de emissões antrópicas ocasionadas pelo homem. Porque todos esses gases destroem um pouco da camada de ozônio. São nocivos à camada de ozônio. Aí a importância da manutenção do nosso planeta. Por isso que o mundo caminha na mesma direção. Aí quando eu falo mundo, com exceção dos Estados Unidos, né? Que é o país mais capitalista do mundo, que é o país que 24 horas tende a servir o mercado do consumo. Mas nós vamos ter que repensar isso aí. O homem vai ter que repensar a sua maneira de conviver e a sua maneira de lidar com o planeta Terra. O planeta Terra, na realidade, é o planeta, talvez seja a parte que mais vulnerável, que não tem defesa contra a ação do homem. Só analogia para a gente entender. Tá joia? Vamos para o próximo aqui, que é correlacionado a todas as problemáticas ambientais, a questão da chuva ácida. A chuva ácida, basicamente, está mais relacionada aos grandes centros industriais. Por exemplo, na década de 80, em Cubatão, né, havia um problema imenso por conta da quantidade de indústrias que havia ali, por conta da quantidade de poluentes que era emitida da nossa atmosfera. Aqui tem um bom exemplo disso, a indústria emitindo 24 horas poluentes da nossa atmosfera, e esses poluentes ficam armazenados nas nuvens, subsequente chove e joga esse ácido, na realidade, por isso chuva ácida, joga esse material nas florestas, na cidade, destruição do nosso patrimônio público, destruição das nossas florestas, poluição dos rios, matança de animais. Tem animais extremamente sensíveis ao ambiente, não é? Aqui ácido sulfúrico, ácido nítrico, né, que é a composição de CO2 com NO2, que forma o H2O e aí subsequente vai, né, é um pouco de química. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a chuva ácida nada mais é do que um processo de emissão de poluentes na nossa atmosfera, que é captado pelas nuvens, subsequente chove e distribui e retorna
em partículas de H2O esse gás de volta para a nossa terra, ou seja, para a cidade, para as florestas, subsequente para todos os ambientes. Evidentemente que a chuva ácida está mais correlacionado às grandes indústrias, aos grandes complexos. Muito comum, por exemplo, na China, muito comum nos Estados Unidos, né? Nas regiões industrializadas, no Vale do Silício, daí por diante, onde há o processo industrial. No Brasil é menos frequente, mas acontece. O São Paulo, por exemplo, já sofreu várias vezes, Santos, Cubatão, que é o que eu citei, aquele exemplo anterior. Tá joia? Vamos para o próximo aqui, sobre a questão da inversão térmica. Gente, é muito interessante porque, na realidade, a nossa natureza ela é perfeita. O que acontece? Há o processo de reirradiação. O que é o reirradiação? Durante o dia, a Terra recebe muita energia solar e durante a noite, esse calor vai embora, sendo reestruturado por uma energia sem aquecimento solar. Ou seja, por isso que as madrugadas esfriam, daí por diante. Há sempre uma circulação. Em um período do ano, principalmente no inverno, pode acontecer um fenômeno que nós chamamos de inversão térmica. Essa energia, por algum motivo que era para ir embora durante a noite, ela fica pairando na nossa troposfera, ou seja, a parte quente, que é a parte que vai embora mais rápido, não se mistura com a parte fria, ou seja, não faz esse processo de reirradiação, essa energia não vai embora. E essa parte quente, essa camada quente, faz espécie de um tampão, fazendo com que aquela energia, que aquela friagem durante o dia, ou seja, de manhã, fique ali armazenado. Tá vendo aqui um exemplo muito interessante da cidade do México? Ou seja, e aí o que acontece? Não há um processo de reirradiação, não há uma troca de energia e esse vapor, esse ar não vai embora e não é disperso, ele fica aprisionado. Nos lugares onde há um processo de poluição muito intenso, o que acontece? Como esse tampão da inversão térmica, que é essa energia quente que fica pairando, não deixa a poluição ir embora, trocar, não há uma troca de energia, a poluição ela fica mais próxima da cidade, mais próxima das florestas. As pessoas sofrem com isso. Então, nesses países que têm um processo de poluição muito grande, de emissão de gases muito grande, sofrem ainda mais. Mas o Brasil não está desprovido disso. Isso acontece muito no Brasil, tá certo? Aqui um exemplo disso, né? Aqui o processo natural, o ar quente troca com o ar frio, aí vai sempre um processo natural. Esse ar tem que ir embora, vai para a nossa estratosfera e é disperso. Com a inversão térmica, esse tampão quente faz espécie de um vidro, né? De uma tampa e não deixa essa troca. E a poluição que está ali fica mais próxima ainda da Terra, tá certo? É onde as pessoas sofrem muito com isso. Aqui, um processo natural, né? O ar quente subindo, trocando com o ar frio, que é essa troca, né? E aqui já numa inversão térmica, tá vendo? Há um tampão de ar quente aqui que não deixa essa poluição subir, não deixa essa poluição dispersar na nossa estratosfera, tá certo? Vamos agora para a próxima. Na realidade, agora é revisão de nossa aula. Nós falamos sobre o fenômeno do El Niño, que nada mais é do que o aquecimento das águas do Pacífico, subsequente gerando essa discrepância climática no território brasileiro. Falamos do La Nina, que é ao contrário do El Niño, que é o resfriamento das águas do Pacífico Central, que também há uma discrepância e ataca também em escala mundial. Depois falamos do efeito estufa, do aquecimento da Terra, subsequente o aquecimento global, que é esse aquecimento da Terra e toda essa problemática gerada por esse aquecimento. Depois, a camada de ozônio, falamos da importância da camada de ozônio como um filtro solar que nos protege a natureza como um todo, né? A fauna e a flora, tudo está relacionado à camada de ozônio. Daí a importância de diminuir e trocar nossas fontes de energia, né? Fontes que agridem menos a nossa camada de ozônio. Subsequente, falamos da chuva ácida, a problemática da chuva ácida na destruição de patrimônios, né, culturais, de floresta e de poluição dos rios, subsequente vários outros problemas. E falamos agora da inversão térmica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!